Bom dia, pessoal. Então, hoje nós preparamos um treinamento, fazer basicamente um resumo do processo da área de suprimentos, né, com algumas boas práticas visando redução de riscos no processo. Isso é um elemento, digamos, de suporte de obra, mas que desempenha uma função tão importante quanto, porém, porque estamos falando da área que abastece a obra, né? Então, é necessário uma sincronia muito grande entre áreas, né? A obra, que é a área demandante, né? A área de suprimentos, e também a área financeira, porque nós aqui não falaremos apenas das compras, mas também como que as outras áreas estão envolvidas e que, de certa forma, tem impacto no processo, que se encerra no pagamento, na quitação dos pedidos de compra. Então, aqui, os tópicos, né, é um material resumo do processo. Então, falaremos brevemente sobre o fluxo de processo de suprimentos, horário, alguns pontos de atenção do processo e falaremos pontualmente de compras emergenciais, dos riscos que esse desvio de procedimento traz. Então, aqui, do processo de compra, né? Essa é uma ação que envolve, basicamente, pelo menos três áreas, né? A área de suprimentos, a obra que é a área demandante, onde vai ser a entrega e o emprego do material, e contas a pagar. Vamos expandir um pouco de forma que todo mundo consiga enxergar o fluxo por completo. Então, basicamente, como nós, uma construtora, nós buscamos, de uma forma planejada e inteligente, fazer esse processo. Então, o processo se inicia com a prospecção de fornecedores. Então, isso nós fazemos uma análise prévia, mesmo que básica, de capacidade de conhecimento, estrutura do fornecedor, o tipo de material que ele fornece, muitas vezes até fisicamente, né? Dá para ver o galpão, o tipo de loja, a estrutura, né? Porque, afinal, nós estamos nos comprometendo financeiramente como um parceiro, né? Então, a procura do fornecedor primeiro, em primeiro momento. Em segundo momento, nós fazemos o cadastro da Vertex como empresa, como CNPJ, quando aí são avaliadas, feitas uma série de avaliações da Vertex também, para testarmos a nossa capacidade de pagamento, né? E hoje, nosso quadro vamos citar só para alguns exemplos, né? A Atlanta, a Nortem, dentre outros, nós temos um relacionamento de longa data, né? No qual nós estamos muito bem avaliados, por isso nós conseguimos as condições de pagamento que nós temos hoje, que é justamente o próximo box aqui, negociação de condições de pagamento. Quando nós falamos de compra faturada, a grande vantagem dela é que nós conseguimos trabalhar o fluxo de caixa, né? Nós conseguimos trabalhar com os nossos recebimentos e o nosso desembolso, a saída de caixa, ocorrer lá para frente. Isso permite a gente trabalhar capitalizado. Por isso que nós batemos tanto na tecla de comprar com fornecedores que estão na nossa base de fornecedores, né? Porque eles já estão alinhados com a nossa necessidade de fluxo de caixa. Então, quando nós falamos faturamento para 28 dias, 45 dias, 56 dias, isso nos favorece muito no balanço, né, de saída e entrada de dinheiro da construtora. E uma vez que são negociadas essas condições de pagamento, e como vocês sabem, cada fornecedor já tem a sua particularidade e a negociação, né? Vamos falar aí, por exemplo, Atlanta, 28, 56, né? Então, isso é uma coisa que a gente já bate no escritório e cravamos essa negociação com eles. E assim, feita a avaliação da Vertex e negociar as condições, o fornecedor já está habilitado para compra, que é quando você já entra em contato com os vendedores, né? E nessas lojas, já que nós temos parceria, já temos nossos vendedores, né, que vocês bem conhecem, por exemplo, a Jéssica, Rogério, né, que já estão preparados e são nossos vendedores, como posso dizer, individualizados, com atenção voltada para a gente, né? Agora, a parte de responsabilidade da obra, isso, como eu falei, nós vamos expandir um pouco além do ato da compra, né? Ela nasce, a suprimentos, a partir da identificação de todos os materiais. Essa é uma coisa de ponto de vista de engenharia. Vou citar um exemplo. Quando nós temos a necessidade e a vantagem de trabalhar com um projeto executivo. Com um projeto executivo em mãos, não preliminar, nós temos condições de levantar todos os equipamentos, materiais finais, e também assim como todos os seus acessórios. Quando nós falamos de compra, estamos falando também dos acessórios, seja disco de maquita,
espaçador de porcelanato e também das ferramentas. Tudo isso compõe também, está inserido no contexto de compras, locação. Expandir isso aí também, compras e locação. Sem a identificação de todos os materiais, partimos para o passo de detalhamento e quantificação. Detalhamento é muito importante. Nós temos o detalhe da compra com o fornecedor, porque nós já temos casos, vamos pontuar, principalmente Norte tem, que nós pedimos o material e para a loja não perder a compra, ele tenta colocar outro material. O famoso, às vezes, já vamos usar outras palavras, que é o gato por lebre. Isso não é incomum de acontecer. Então, quanto mais refinado tiver o detalhe do material, melhor. Para não ter risco de fechar um material, chegar na obra errado, ter que o tempo de devolver, ou então, o pior caso, não ter possibilidade de devolução. Então, o detalhamento do item é crítico para esse processo e a sua devida quantificação. Quantificação já considerando também perdas, né? Após finalizar a parte de engenharia, que falamos do identificação, detalhamento e quantificação, partimos para as cotações, aí com os fornecedores habilitados do nosso quadro, fazemos o quadro de concorrência. Aí muito importante, aí nós temos os parâmetros de 3 fornecedores, que assim conseguimos balizar, né, os melhores preços, né? Nós estamos fechando para os itens em questão. E após essa avaliação minuciosa, né, do quadro, encaminhamos para o fechamento da compra. Aí já é um processo que já começa a 4 mãos aí com a parte também do corporativo, né? Vão ser entendidos as condições de compra. Há casos claro, a favor de fluxo de caixa, de faturamento. Porém, pode acontecer casos em função de velocidade ou até praticidade em termos do cliente, como pagador, de fazer uma compra imediata através de Pix ou transferência, para sim uma possível ganho de tempo no prazo de entrega, né? Então, aqui já começamos uma atuação já com a parte de planejamento do faturamento. Uma coisa muito importante, monitoramento da entrega. Isso é um ponto mais de atenção quando a compra se dá fechamento no escritório, que não se tem um contato tão estreito com a necessidade da obra e também com a área de expedição do fornecedor. Então, essa é uma coisa que tem que ser tempestivamente monitorada desde quando é a previsão e se essa data vai ser cumprida, né? Então, aquele monitoramento, aquela ligação e de acompanhamento para ver se está sendo preparado, vale ser feito de modo tempestivo, principalmente para as entregas de alta importância. E o devido recebimento e conferência do material ou do instrumento que vai ser colocado, né? Porque a ideia de termos esse alinhamento é de não termos retrabalho, né? Porque qualquer desvio de material recebido indevidamente, ou uma locação, uma escora faltante, isso vai demandar retrabalhos, tanto da obra e quanto da área de suprimentos que vai ter que vir. Geralmente se instala um pedido, um chamado para a revisão da entrega. Isso aí como todas as exceções, já vão nos onerar em horas. Mas considerando que o recebimento de conferência foi de forma 100% ok, né, aí partimos para o fluxo que envolvemos a parte do contas a pagar. Porque a nota fiscal é um documento que evidencia uma troca, né? Uma troca de material pelo seu devido pagamento. Isso formaliza, né, a transferência do bem. Então, no ato da compra é feito um lançamento de nota fiscal e que o contas a pagar precisa no ato registrar esse reconhecimento ou pelo menos se preparar para a chegada dessa entrada contábil e fiscal. Então, existe um processo paralelo. A obra enxerga a entrega do material, porém, contabilmente e financeiramente, no escritório, contas a pagar é dada a entrada dessa nota. Por isso, a importância também de guardar essa nota fisicamente que chega na obra. Paralelamente, encaminhando para o final do ciclo, né, que é o registro do boleto bancário, que é o que nós fazemos com compras faturadas. E o boleto nada mais nada menos que é o documento que nos comprometemos a pagar e quitar o material que está sendo comprado. Então, isso aqui também, contas a pagar, precisa fazer a programação do pagamento desse boleto.
E aí, assim, encerramos o fluxo de uma compra particular com o pagamento dela. E aí, assim, se parcelado em todas as suas parcelas, né? Então, de forma resumida, aqui acho que uma foto aérea do processo são essas as ações que envolvem as três áreas que fazem parte do processo de compra. Isso aqui são alguns pontos de atenção bem particulares para a nossa realidade, que nós compilamos até alguns casos que já nos impactaram, né? Tanto obra quanto escritório, né? De uma forma como um todo, né? Pontos de atenção, otimização de compras. Uma coisa que estamos batendo bastante na tecla é na questão de garantir estoque mínimo de materiais básicos, né? Esses são materiais que nós sabemos que vocês todos fazem o devido levantamento para fazer o reboco, fazer o assentamento, só que nós sabemos o quanto que é inevitável um pequeno retrabalho, é inevitável algum outro serviço que não foi contemplado inicialmente, ou até um aditivo do cliente. Então, por isso, nós precisamos trabalhar com estoque mínimo de cimento, areia, pedra, alguns itens elétricos, aí vai muito de particularidade de cada obra. Porque se nós fizermos até uma conta por cima, por exemplo, o que é uma sobra de 5 sacos de cimento, né, trabalhar com 150, R$ 200, perto de um pedreiro e um ajudante ocioso, que aí podemos chegar a 300, R$ 400, fora os indiretos, né, energia, não sei o quê. Então, o impacto da falta de material é gigantesco, né? E sem contar o que está acontecendo o que pode acontecer de atraso de obra, né? Então, isso é uma ação preventiva para não ter esse problema de falta de abastecimento. Então, estoque mínimo de materiais básicos. O segundo ponto também, até identificado recentemente, vamos evitar compras fracionadas de materiais do mesmo escopo. Nós sabemos que tem, principalmente nas obras de grande reforma, tem aumento de escopo, e isso pode acontecer da necessidade de ser fracionado. Por exemplo, fez uma compra agora de hidráulica, passou 2 dias, teve um aumento de escopo. Pode acontecer, nós sabemos disso. Então, mas de forma geral, para as compras programadas, a gente tentar enxergar no horizonte além de 15 dias para frente, ou de preferência, enxergar o escopo inteiro, a hidráulica inteira da casa. E aí, uma vez que nós sabemos que comprar o material inteiro de uma vez pode dificultar a questão de logística dentro da obra, a parte de estoque, só que assim, mas pelo menos vale a pena trazer para a gente discutir, compramos com o fornecedor e negociamos com ele entregas fracionadas, que nós sabemos que aconteceu isso na obra do Luiz, foi bem feito isso em algumas disciplinas. Tá? Então, acho que vale a pena dar uma olhada de forma antecipada, né, os pedidos em sua totalidade. Porque o impacto negativo para isso, já vamos falar, como que é feito a cobrança para os clientes, né? Basicamente, em alguns deles são fechadas as compras e o nosso setor, aqui o setor de contas de cobrança, né? Nós encaminhamos para o cliente as faturas que vão ser vencidas nos próximos 15 dias. E aí, por exemplo, se o cliente enxerga 2 pagamentos de bloco cimento e de fornecedores diferentes, que gera o questionamento: por que eu estou pagando 2 fretes? E por que a mesma coisa, estou comprando em 2 lugares diferentes, sendo que não tem diferença no material? Então, são questionamentos que geram algum certo desconforto, né? E podem dar uma sensação de falta de planejamento nosso. Sabe? De novo, sabemos que tem as exceções de aditivos, mas isso fica um ponto de atenção para a gente, então, bastante cuidado, principalmente com o material que nós estamos chamando de básicos, né? Evitar compras fracionadas desse material. Então, quando nós falamos em pode colocar material na obra, então vamos seguir isso aí, que isso é uma orientação nossa, e se tiver qualquer problema em relação a isso, nossa responsabilidade. Terceiro ponto, evitar compras em mega store. O que acontece? Elas são muito práticas no que tange aí a disponibilidade de material. Você consegue comprar desde geladeira, hoje também até materiais de construção, por exemplo, americanas empresas, até coisa né, de alimentação. Então, é muito prático fechar isso. Porém, na possibilidade de ter que fazer algum remanejamento de frete, a entrega não ocorreu de forma devida, a área de suporte dessas grandes lojas é muito morosa. Você fala com o atendente automático, a troca de e-mails é muito devagar. Então, nós que precisamos de uma coisa dinâmica, essas lojas não nos favorecem na questão de velocidade e flexibilidade.
Então, nós vamos, no máximo, evitar a compra em Mag Store. Recentemente, nós tivemos uma necessidade de uma compra de uma Serra Copo, pedido em Mag Store. Porém, depois de uma busca de não muito mais tempo, nós conseguimos identificar um fornecedor pontual de ferramentas que nos vendeu de forma muito mais rápida e até mais barato. Isso aconteceu lá no Bagé. Bacana, então esse é um recado da Mag Store e o impacto que nos causa fazer compra com esse tipo de comércio, né? Agora, outro assunto também que gira em torno também das Mag Store, em caso de compras, identificou um produto, um ralo que só tem lá. Só que acontece, essas lojas trabalham como representação de lojas menores, é um canal, né? E é possível, isso aí também não é uma coisa ilegal, é aberto o fornecedor original desse item. Eu vou dar um caso prático. No Bagé, nós identificamos uma tinta que era bem específica na loja da Souvenir, né? Porém, a própria Souvenir, ele tem a opção de comprar direto com a Souvenir, né, que torna a cadeia mais longa, né? Mas também a Souvenir deixa de forma aberta também quem fornece as distribuidoras. O que nós fizemos, nós cortamos um pedaço da cadeia e identificamos o lojista. Isso aí também foi muito prático, porque ele nos ajudou aí com prazo, entregou no prazo menor e também conseguiu flexibilizar aí na questão como o Bagé é uma obra que tem a questão de recebimento um pouco chata pelo tamanho do condomínio, no caso, o vendedor muito atencioso nos ajudou aí também com a entrega. Um outro caso foi também justamente que eu citei no exemplo anterior, que foi do Serracopo, que o pedido originalmente estava na Magazine Luiza, porém nós identificamos o vendedor original, que era uma loja de ferramentas, que também teve um prazo menor e, inclusive, preço menor também. Então, vale gastar esse tempinho a mais para encurtar a cadeia do fornecedor. Esse quinto item é um item que diz mais a respeito do contas a pagar, que é padronizar procedimentos junto aos fornecedores. É uma coisa que a gente vem batendo na tecla há um bom tempo, que a gente vinha sofrendo em silêncio, que é a falta de padronização de envio de cobrança. Tem empresa que manda os boletos um por um, quando quer, né? Então, o que nós pedimos? Nós, como altos consumidores de muitos desses fornecedores, nós temos condições de gerir o fornecedor. Nós não somos reféns dele, é muito contrário. Nós que somos consumidores, nós temos poder de colocar as nossas regras. Então, é o que já foi feito com alguns, foi feita uma campanha e agora nós sentimos a necessidade de rever. Que consiste na seguinte forma: fornecedor, nós trabalhamos dessa forma. Semanalmente você vai nos encaminhar uma tabela com todos os boletos encaminhados para o nosso controle. O que isso quer dizer? Que nós, antecipadamente, ao invés de nós assumirmos esse trabalho de ficar juntando e-mail com boleto e nós girarmos uma tabela, é fazer o fornecedor ser um braço nosso. Ele vai trabalhar para a gente. Isso não tem problema nenhum. Isso faz parte do atendimento que, de alguma forma, está até sendo pago. Então, nós também, isso é um recado no geral, que colocar o fornecedor para trabalhar para nós, né? Então, assim, informações de maneira dispersa, a pessoa manda um e-mail com um boleto. Não, vamos consolidar e semanalmente trazer um cenário de pagamentos a vencer. Isso, alguns fornecedores já assimilaram bem, alguns fornecedores estão derrapando. Por exemplo, a Atlanta, o financeiro, ele passa para a gente um consolidado. Já trabalharam muito bem essa parte. Já nós temos com a Foster de locação, nós temos um trabalho que já faz 2 semanas, que é trabalho de migalha de juntar boleto, né? Então, de forma inteligente, nós temos condições de colocar o fornecedor para nos ajudar. Um exemplo de obra que acontece, porque nem todos os vendedores enxergam a obra, têm conhecimento de obra. Então, é muito importante a gente já, de imediato, quando pede uma cotação, ter umas informações críticas a serem validadas com ele, que é o escopo, e aí não tem negociação. Vamos usar de novo o exemplo Norte-Tem. Nós precisamos dessa peça, dessa cor, desse diâmetro, desse material, dessa classe. Não tem alternativa, eu quero isso. Não adianta você oferecer outra coisa. Então, ser muito incisivo na questão do escopo, claro, né, o valor e o prazo de entrega alinhado com o cronograma da obra.
Isso que fica um ponto de atenção para as compras fechadas do escritório, que muitas vezes chega uma mensagem, olha, vou fechar com tal fornecedor. E aí eu já cheguei a questionar, mas isso atende o prazo da obra? Não sei. Então, isso é muito crítico, por exemplo, não adianta o fornecedor falar que entrega em 10 dias e a obra precisar em 5. Então, acho que vale gastar com a obra, principalmente questão de urgência, para ver se esse fornecedor e a sua obra está atendendo. Esse recado vale muito mais para a gente não perder muito tempo, porque esse é um processo, basicamente, que ele tem que nos atender em função das nossas necessidades. Se a gente sabe nossa necessidade de forma antecipada, a gente consegue cortar várias... A conversa não se estica, né? Então, pô, eu preciso de 10, eu preciso de 5 dias e vai me entregar em 10. Muito obrigado. Na próxima votação, esperamos que a gente consiga fechar. Simples assim, do que ter que voltar. Deixa eu ver se atende a obra, né? Então, a gente tem que preventivamente já estar com essas informações engatilhadas. Acabei invertendo aqui, ó, o exemplo 2 foi o que eu falei, que é o recado para o nosso contas a pagar, né? Se antecipar e educar entre nossos fornecedores, certo? Esse material vai ser disponibilizado para estar sempre, a gente está sempre batendo nessas teclas, né? E agora um ponto crítico, que são as compras emergenciais. Nós elencamos aqui alguns impactos negativos da compra emergencial, sendo elas perda financeira com compras por preços mais elevados. É claro, tudo que é urgente, né, e até o vendedor se faz de uso disso, né? Realmente são preços mais elevados, porque são lojas de bairro, né, não atendem grande volume, e que por isso também agregam maior, monetariamente o preço fica mais alto, mais inflado. O fluxo de caixa, devido a pagamentos no ato à vista, vai comprar loja no material da esquina ali, provavelmente esse cara não tem nem trabalha às vezes com faturamento. Então, é uma coisa que nós fazemos no desembolso à vista, no ato. E aí isso já vai atrapalhar o que nós comentamos no fluxo. A vantagem de trabalhar capitalizado para ter um desembolso futuro. A gente já vai pagar no ato alguma coisa que a gente poderia trabalhar um faturamento futuro, né? Então, nós temos esses impactos em caixa. Compra de itens semelhantes. Isso pode acontecer, por exemplo, tem uma ferramenta mais adequada, mas você vai comprar um semelhante para quebrar o galho. Isso é um impacto também que pode acontecer. E outra, que eu acho que isso é uma questão de desenvolvimento de mau hábito, né? Isso aí é uma exceção e que pode trazer, às vezes, já ocorreu de trazer um conforto de saber que tem uma loja disponível, sim, para atender. Então, nós sabemos que isso é um desvio de rota, desvio de procedimento. Certo? Vamos lá. Aqui, ó, é claro que nós não vamos apenas condenar, mas nós vamos mostrar ações como nós podemos prevenir, né, reduzir, mitigar esses riscos de compra emergencial. Primeiro, voltando lá no fluxograma da obra, que é identificar todos os materiais, acessórios e ferramentas. É possível que de um levantamento rápido, acessórios e ferramentas, eles correspondem a uma fatia considerável disso daí, porque não foi considerado um acessório, porém, se isso se repetir essa prática igual nós temos 6, 7 obras, isso aí se torna considerável. Então, se atentar não só ao material de uso final, mas também tudo que ele é requerido. Em caso realmente de necessidade da obra, não tem na obra, analisar friamente o cronograma, porque é possível que, se tiver um desvio grande financeiro, se tem algum tipo de realocação ou de realmente uma atividade que pode ser realizada em substituição, né, realmente avaliar se aquela compra tem que ser feita naquele momento e daquele item, né? E assim caracterizando a compra emergencial, né? Então, como segundo ponto. Terceiro ponto, de novo, caso realmente necessário, é verificar a distorção do valor do item com o preço de mercado, né? Principalmente das obras de preço fechado, a gente tem que ver que isso aí qualquer variação já é um prejuízo assumido. Então, por isso que no item 4, essas compras precisam de aprovação do coordenador da obra e para até buscarmos alternativas.
tá? Então, vamos principalmente frisar essa questão 4, porque nós temos casos de obras com, com compras emergenciais. Compra emergencial pode ser um fornecedor que não está mapeado no nosso contas a pagar, e pode ter o risco até de rastreio dessa compra, porque isso aí vai ter que depois ser reembolsado pelo cliente, ou dependendo do caso, se é um aditivo, a gente tem que fazer a devida cobrança desse item. Então, até o compra emergencial feito por um fornecedor não homologado, fica difícil para a gente rastrear ele, né? Então, isso gerando impacto no nosso contas a receber. Nosso contas a receber basicamente vai compilar tudo que foi feito de compra para cobrar o cliente. Se é uma compra feita nesse, nesse fornecedor atípico, isso até o monitoramento nos dificulta. Isso aí, devido... Aí tem o efeito bola de neve, né? Se nós não temos como rastrear essas compras, isso dificulta o contas a receber e impacto direto no caixa, no faturamento da empresa, né? Então, esses são alguns pontos práticos, porque foram identificados em obra, né? E que nós devemos ter uma imediata ação e cuidado, tá? Então, vai ser, como eu falei, vai ser disponibilizado esses slides para lembrança e seguirmos. Qualquer dúvida, entrar em contato, por favor, tá? Isso apesar de nós termos colocado aí delegado ao trabalho de obra, suprimentos e contas a pagar, isso aí é uma atribuição de todos, né? Por isso que é bom todo mundo saber o que os pares, os colegas estão fazendo, porque nós sofremos e ganhamos juntos, né? Então, nós sabemos da capacidade da nossa equipe, não são pontos difíceis de atuar, mas, porém, que requerem atenção. Nós temos plena confiança aí que nós vamos tirar de letra aí essas questões. Beleza, pessoal? Valeu pela atenção aí, seguimos à disposição. Valeu! Assim. Aí faltou apertar o REC.